E aí pessoal, tudo bom? A TV Gazeta de Alagoas era afiliada da Globo, no entanto, a Globo resolveu encerrar o contrato. A Gazeta não aceitou a decisão e deu início a uma longa disputa judicial. Quando eu digo longa, é longa, muita coisa aconteceu. A Globo chegou a chamar a TV Gazeta de covarde. Hoje a gente vai entender o que aconteceu. Para vocês que não conhecem, a TV Gazeta de Alagoas, que é de Alagoas, foi fundada em 27 de setembro de 1975. A emissora, sediada em Maceió, a capital do estado de Alagoas, pertencia à organização Arnon de Melo, OAM, do ex-presidente da República, Fernando Collor. Afiliada de longa data, a TV produziu Bom Dia Alagoas e o ALTV primeira e segunda edição. Em qual momento a Globo decidiu encerrar a parceria? É uma longa história, mas vamos lá. Em 10 de julho de 2019, Gabriel Wacker publicou no Observatório da TV que o Ministério Público Federal em Alagoas obteve uma decisão favorável com a Justiça Federal em Alagoas, JFAL, que cassava a concessão da emissora. Além disso, a decisão cassava também outras empresas das organizações Arnon de Melo, como a Rádio Gazeta FM e a Rádio Clube de Alagoas. Segundo a Justiça, a cassação ocorreu devido às empresas terem no quadro de sócios um senador da República, o que não era permitido por lei. No entanto, mesmo com a decisão da Justiça, a televisão continuaria no ar. A Justiça permitiu que as empresas seguissem com as atividades até que o processo fosse julgado em todas as esferas. Em 29 de agosto de 2019, o site UOL publicou que as empresas da família Collor pediram recuperação judicial. A reportagem dizia que o conglomerado estava com dívidas de quase 300 milhões de reais. A ação foi impetrada no dia 27 de agosto, às vésperas de um leilão dos 3 prédios do grupo em Maceió. O que é recuperação judicial? De acordo com o Jus Brasil, a recuperação judicial é uma maneira legal que as empresas se utilizam para evitar falência, sendo solicitada quando a empresa não tem condições de arcar com seus compromissos financeiros. De acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 4 empresas do grupo tinham débitos inscritos na lista de devedores da União, num total de 296 milhões de reais na época. A TV e a Rádio Gazeta deviam sozinhas 95% desse valor. Fernando Collor era sócio majoritário das empresas. Abre aspas. Além disso, a empresa enfrenta uma série de problemas na Justiça Trabalhista por descumprimento de acordos feitos com funcionários demitidos sem justa causa. Fecha aspas. Em 31 de maio de 2023, José Marques, da Folha de São Paulo, publicou que o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu naquele dia 31 aplicar uma pena de 8 anos e 10 meses de prisão em regime inicial fechado ao ex-presidente Fernando Collor pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A decisão do STF foi tomada na 7ª sessão de julgamento do processo contra Collor. O ex-presidente e ex-senador era acusado de receber propina de um esquema de corrupção na BR Distribuidora, empresa subsidiária da Petrobras. Dias antes, em 26 de maio de 2023, Carlos Madeiro publicou no UOL uma reportagem com o título "Como Collor usou e quebrou a afiliada da Globo em Alagoas para receber propina". A matéria do UOL diz que a condenação expôs um esquema de corrupção que utilizou a TV Gazeta para receber propina. Ao mesmo tempo, prejudicou os cofres da empresa, tomando empréstimos milionários que levaram o grupo de comunicação à recuperação judicial. Abre aspas. Na tese acolhida pelo STF, a propina era paga de 2 modos: diretamente na conta de Collor e nas contas da TV Gazeta e da empresa Gazeta de Alagoas, LTDA. O relator Edson Fachin considerou em seu voto que 65 depósitos foram feitos às empresas entre março de 2011 e março de 2014, em um total de 13 milhões de reais. A propina era depositada em valores fracionados para não chamar a atenção do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Para justificar os valores, investigadores afirmam que houve uma simulação de empréstimos de Collor perante a TV Gazeta de Alagoas de 35,6 milhões
milhões no período. O dinheiro da propina, segundo o site UOL, foi usado para pagar despesas pessoais e compras de carros de luxo, terrenos, imóveis e até obras de arte milionárias. Fecha aspas. Em sua defesa, Collor negou que tenha recebido propina e afirmou que o dinheiro da vida de luxo veio de faturamento das empresas do AM, abre aspas, com destaque para as empresas de comunicação Gazeta de Alagoas e TV Gazeta, fecha aspas. Ele afirmou que na qualidade de sócio celebrava mútuos empréstimos para obter os recursos milionários, fecha aspas. Tá aí a Globo nessa história, que até agora não apareceu. Em 26 de outubro de 2023, Gabriel Wacker, do F5 da Folha, noticiou que após 48 anos, a TV Gazeta deixaria de ser parceira da Globo. A mudança ocorreria após dificuldades financeiras e o escândalo de corrupção que causou a condenação no STF do ex-presidente Fernando Collor. O Grupo Nordeste de Comunicação assumiria a parceria no estado. O grupo já era dono da TV Asa Branca de Caruaru, Pernambuco. Naquela época, a TV Asa Branca passou a operar em fase de testes em um prédio comprado no bairro do Farol, zona nobre de Maceió. Segundo a matéria, a expectativa era de que a troca de emissoras da Globo em Alagoas viesse a acontecer no primeiro semestre de 2024. A Gazeta não concordou com a decisão da Globo. O UOL publicou em 19 de novembro de 2023 que a TV Gazeta havia ingressado com pedido dentro do processo de recuperação judicial para exigir que a Globo renovasse o contrato de retransmissão da emissora em Alagoas e assim evitasse a falência, entre aspas, do conglomerado de comunicação. O pedido da Gazeta foi feito no dia 8 de novembro e a resposta da Globo foi anexada ao processo no dia 17. Segundo o UOL, o contrato com a Gazeta terminaria no dia 31 de dezembro. O pedido de renovação compulsória seria analisado pelo juiz Léo Denilson Bezerra de Almeida, da 10ª Vara Civil da capital de Alagoas. Em resposta ao pedido da TV Gazeta na Justiça, a Globo chamou a empresa de Collor de covarde por fazer um pedido dentro do processo de recuperação judicial, já que o Grupo Carioca não era credor e não tinha a ver com a ação. Abre aspas. Com toda a franqueza, é covarde a conduta da TV Gazeta por não ter se preparado para o término da relação contratual, da qual era indubitavelmente conhecedor há meses. Vem agora utilizar argumentos de terror, de prejuízo a funcionários ou ao sorgimento da empresa, como se fosse a Globo, e não ela própria, a responsável pelas consequências do término da relação. Fecha aspas, respondeu a Globo. Alegou ainda que o foro estabelecido para dirimir questões seria do Rio de Janeiro e não de Alagoas. Nas alegações à Justiça para não renovar o contrato, a Globo diz que manter a parceria geraria, abre aspas, gravíssimo dano reputacional, entre aspas, ao grupo, já que Collor e o diretor da OM, Organização Anão de Melo, foram condenados pelo STF por corrupção usando a emissora. A Globo não deseja mais permanecer associada à TV Gazeta quando é público e notório que um de seus sócios e seu principal executivo foram condenados pela mais alta corte do país pelo cometimento de crimes em cuja execução, segundo a decisão do STF, a própria TV Gazeta teria sido utilizada. A manutenção dessa associação contratual traria gravíssimos prejuízos à Globo, maculando sua boa imagem junto à sociedade brasileira. Fecha aspas. Em seu pedido, a Gazeta alegou que foi pega de surpresa, que existiam, abre aspas, numerosos motivos que a levaram a acreditar que a relação com a Globo estaria mantida por minimamente mais 5 anos, fecha aspas, e que não haveria qualquer justificativa plausível para o fim da parceria. Além disso, citou que fez 28 milhões em investimentos na TV desde 2010 e que o fim da relação traria gravíssimo dano financeiro ao grupo inteiro, levando ao eventual encerramento de atividades do AM, que reúne site, jornal e rádios. Abre aspas, a manutenção da relação contratual é necessária, uma vez que 85% do faturamento das recuperandas dela provém e, caso a medida cautelar reste infrutífera, as recuperandas estão sujeitas à falência. Fecha aspas. Outro ponto citado pela TV alagoana é que a Globo, abre aspas, jamais havia demonstrado seu desinteresse na transmissão de sua rede pela TV Gazeta ou, minimamente, a advertiu de qualquer descumprimento contratual. Fecha aspas.
Na resposta, a Globo refutou as alegações e diz que encaminhou a informação oficial 90 dias antes do término do contrato, como mandam os termos, para, abre aspas, registrar que não havia interesse em prorrogar a parceria, do modo que o término do prazo regular de vigência do contrato em 31 de dezembro de 2023 representaria o fim da relação comercial entre as partes. Fecha aspas. Sobre os investimentos feitos, declarou que boa parte deles foi feito para uma migração de sinal analógico para digital, que era uma obrigação legal, sob pena de descumprimento das normas federais impostas a qualquer emissora de televisão. Abre aspas. Foram gastos com bens necessários para viabilizar a prestação dos serviços de qualquer radiodifusora e que permanecem e permanecerão integrados ao seu próprio patrimônio, independentemente do contrato com a Globo. Fecha aspas. Os advogados da Globo voltaram a criticar a Gazeta. Abre aspas. Mais uma vez, ela veio com argumentos contrários aos atos anteriormente praticados, em uma atitude desleal, com o objeto de impressionar e pressionar esse poder judiciário a lhe conceder uma condição comercial que jamais foi negociada entre as partes, o que, por óbvio, não se pode admitir. Fecha aspas. Em 24 de novembro de 2023, Carlos Madeiro do UOL publicou que a TV Gazeta solicitou à Justiça uma tutela de urgência para que a emissora fosse obrigada a renovar o contrato com a emissora por mais 5 anos. A defesa apresentou no dia 22 uma resposta aos argumentos dados pela Globo. O argumento era que o contrato era essencial para a manutenção do AM e representava 72% do faturamento do grupo. A Gazeta afirmou que, caso o contrato não fosse renovado, todo o AM deveria ir à falência. Isso resultaria em demissões em massa e calotes de mais de 100 milhões, segundo a empresa. 77 milhões em débitos renegociados com a Fazenda Nacional e 27 milhões de reais com os credores inscritos na recuperação judicial. A emissora de Alagoas declarou ainda que não havia real motivo para o fim da parceria. Abre aspas. Depreende-se claramente que a Globo abusa da boa-fé que é esperada nas relações contratuais, justamente para evitar situações como a presente, em que o contratante impõe o fim do negócio jurídico ao contratado sem maiores explicações. Fecha aspas, disse a TV Gazeta em petição. Em 29 de novembro de 2023, o Ministério Público de Alagoas se manifestou e concordou com o pedido feito por representantes da TV Gazeta para que a Globo fosse obrigada a renovar o contrato de afiliação. Contudo, a decisão não era definitiva, dependia da Justiça. Em 2023, ocorreu o caso da mina da Braskem em Maceió, considerada a maior tragédia ambiental urbana. Gabriel Wacker publicou em 2 de dezembro de 2023 que o caso virou o capítulo de um novo problema nos bastidores entre a TV Gazeta e a Globo. O canal, segundo o F5, teria omitido o nome da empresa em reportagens locais e feito uma cobertura tímida sobre o assunto. Em 2 edições do L2, o jornal de horário nobre da TV Gazeta, foram ao ar 3 reportagens sobre o desastre, citando a Braskem nominalmente apenas uma vez. A Globo ficou incomodada. A Braskem era uma das maiores anunciantes da Gazeta, com contratos fechados para exibição nos telejornais locais. O dinheiro era importante para a empresa cumprir acordos. A TV estava em recuperação judicial. Outro fato piorou ainda mais a relação entre as duas emissoras. Em 30 de novembro, quando a situação em Maceió já era grave, a Globo tentou fechar uma reportagem para o Jornal Nacional sobre a tragédia com a TV Gazeta. Por conta de problemas na comunicação, a equipe do jornal não conseguiu produzir o material. A edição daquele dia ficou sem citar o ocorrido. Na sexta, 1º de dezembro, a Globo tomou providências sobre o assunto. Após a insistência da equipe do jornal e interferência da direção de jornalismo, a TV Gazeta fechou uma reportagem para o Jornal Nacional, assinada por Douglas França. O material abria o principal noticiário da emissora. No mesmo dia, a Globo decidiu enviar a repórter Camila Torres, do Recife, para cobrir o caso direto de Maceió. Em 2 de dezembro, Camila entrou ao vivo na Globo News e preparou reportagens para os telejornais da rede. Douglas França, da TV Gazeta, seguiu auxiliando. Em 5 de dezembro de 2023, o F5 da Folha publicou que a TV Gazeta de Alagoas conseguiu uma liminar no dia 4 de dezembro que obrigava a Globo a renovar o contrato de afiliação por mais 5 anos. A decisão foi da 10ª Vara Civil do TJ Alagoas. Em seu
despacho, o juiz afirmou que a TV Gazeta teria sérias consequências financeiras se a Globo abandonasse a parceria naquele momento. No documento da decisão favorável, o juiz citou que sua interpretação não era inédita. Na época, a TV Tribuna do Espírito Santo mantinha sua parceria com a SBT por força de liminar judicial. A decisão da Justiça de Alagoas atendeu à recomendação do Ministério Público do Estado, que pediu que a Globo fosse obrigada a renovar o acordo com a Gazeta. A recomendação, porém, era de apenas mais 3 anos de vínculo. Quem se prejudicou foi a TV Asa Branca, na época chamada de TV Elo. Funcionando no canal 28 de Maceió, Alagoas, a futura afiliada precisou iniciar as operações retransmitindo o canal Futura. Em 1º de janeiro de 2024, o F5 da Folha publicou que a Globo não conseguiu derrubar na justiça a liminar que obrigava a empresa da família Marinho a renovar o contrato de afiliação. A Globo, segundo apurou o F5, tentou recorrer na própria Justiça de Alagoas e também no Rio de Janeiro, mas em meio ao período de festa de fim de ano e ao recesso judiciário, uma decisão não foi conseguida a tempo. Em 3 de janeiro de 2024, o F5 da Folha publicou que a Globo conseguiu uma vitória naquele dia, conseguindo derrubar a liminar que obrigava a emissora a renovar o contrato até 2028. O desembargador da terceira Câmara do Tribunal de Justiça de Alagoas, Paulo Zacarias, afirmou que nenhuma empresa pode ser obrigada a ter um negócio com outra que não deseja. Contudo, o contrato com a TV Gazeta estava mantido até o julgamento pleno do mérito no plenário da terceira Câmara do Tribunal de Justiça de Alagoas. Em 6 de fevereiro de 2024, o F5 publicou que a Globo havia entregue para o TJL um relatório que explicava que a TV Gazeta descumpriu diversas cláusulas de compliância e administração. Diante disso, a televisão defendeu que a postura do canal não era condizente com o esperado pela atual gestão do conglomerado. Segundo a F5, o relatório se baseou em 3 pontos: superfaturamento de salários para executivos sem formação adequada, assédio moral e sobrecarga dos funcionários. Abre aspas. De acordo com as políticas de compliance da Globo, esses elementos seriam suficientes para justificar a rescisão do contrato. Fecha aspas, afirma a emissora. Com relação ao primeiro ponto, a Globo disse que, segundo a planilha de gastos apresentada na recuperação judicial da TV Gazeta, um executivo de alto cargo na empresa recebia salário de 67 mil. Abre aspas. Esse salário é muito acima do mercado para um gestor de empresas de comunicação, especialmente considerando um estado como Alagoas, o segundo menor do país. Fecha aspas. Apontava o documento. Para a Globo, se a empresa tinha a capacidade de pagar esse salário, poderia conseguir continuar sobrevivendo sem estar no guarda-chuva da maior empresa de comunicação do país. Com relação à assédio moral, a Globo apresentou ao menos 3 condenações judiciais contra a TV Gazeta em ações movidas por ex-funcionários. Todos tratavam-se de estafa por excesso de trabalho na emissora de Collor. Em 6 de junho de 2024, o F5 da Folha publicou que a terceira Câmara Civil do TJL, Tribunal de Justiça, havia determinado que a Globo mantivesse o contrato de afiliação com a TV Gazeta de Alagoas por mais 5 anos. O placar foi de 2 votos a 1. Segundo a F5 da Folha, em 4 de setembro de 2024, a Globo entrou com recurso na Justiça de Alagoas para deixar de ser parceira da TV Gazeta até o fim das eleições municipais em outubro. O F5 teve acesso exclusivo aos documentos do recurso especial movido pela defesa. A Globo temia de que a TV Gazeta fosse usada para beneficiar políticos apoiados pelo grupo político de Collor. A defesa afirmou que a cobertura da afiliada poderia ser enviesada nesse sentido e defendia que a TV Asa Branca assumisse a parceria o quanto antes. Abre aspas, é fato notório que os proprietários da emissora são líderes políticos locais e, portanto, têm interesse na eleição. Tal cobertura seria idêntica se estivesse sob responsabilidade da TV Asa Branca, com a qual a Globo já tem contrato assinado para substituir a TV Gazeta. É compatível com a decisão anterior, que seja o poder público a decidir qual das 2 emissoras realizará a mencionada cobertura?
por meio de uma decisão judicial, não é difícil imaginar o que tal precedente pode significar. Fecha aspas, disse a emissora carioca. O canal também alegou que, caso a TV Gazeta fosse punida pela justiça por cobertura irregular das eleições, não poderia agir contra ela por causa da liminar em vigor, o que causaria mais um precedente que considerou perigoso. Abre aspas. A Globo ficará de mãos atadas caso a transmissão do pleito eleitoral local se dê em dissonância com seus princípios editoriais. Aliás, ante a vedação judicial, a possibilidade da rescisão contratual, não há qualquer incentivo para que a TV Gazeta se comprometa em seguir os princípios editoriais, pois sabe que a Globo não poderá se desvincular dela. Fecha aspas, afirmou. A emissora acusou a TV de Fernando Collor de faltar com a verdade sobre a urgência do pedido de liminar para manter o contrato com a empresa. Segundo diz a Globo, a TV Gazeta havia concordado em junho de 2022 a acabar com a parceria ao fim de 2023. Abre aspas. Em junho de 2022, a Globo e a TV Gazeta finalmente celebraram um aditivo, acordando que a relação contratual vigoraria até o fim de 2023. O pedido de urgência para o fim do contrato de afiliação foi pedido em novembro de 2023, muito depois do que aconteceu, fecha aspas, diz um trecho do documento. A TV Gazeta encerrou o ano de 2024 como afiliada da Globo. Em 26 de fevereiro de 2025, a F5 publicou que a TV era investigada por suposta fraude no seu pedido de recuperação judicial. A abertura do inquérito foi solicitada pelo Ministério Público de Alagoas e aceita prontamente no dia 3. Em 25 de março de 2025, o F5 da Folha publicou que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, concedeu liminar no dia anterior, 24, para que a Globo rompesse o contrato com a TV Gazeta de Alagoas. A decisão foi assinada pelo ministro Ricardo Vilas Boas, relator da decisão. Ele determinou que, pelo menos nos próximos 2 meses, a Globo seguisse com a parceria. Tratava-se de uma decisão em caráter de urgência. No entanto, o fato dava à Globo o poder de trocar sua afiliada na região após esse período. Segundo matéria do F5, no dia 25 de abril, a TV Gazeta ignorou a notícia da prisão de Fernando Collor. Enquanto o assunto repercutia na imprensa, o Bom Dia Alagoas deu dicas sobre manutenção de carro. O canal até falou sobre uma operação da Polícia Federal na Câmara Municipal de Maceió, sem citar a prisão. Em 28 de abril de 2025, o F5 publicou que Fernando Collor teria retirado 6 milhões dos cofres da TV para pagar despesas pessoais. As retiradas não eram autorizadas pelo plano da recuperação judicial da empresa. Em 6 de maio, o TJ Alagoas negou mais um pedido da Globo para rescindir o contrato. Em 6 de junho de 2025, o F5 publicou que o Ministério Público Federal recomendou ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, que não aceitasse um recurso da Globo e obrigasse a Globo a renovar o contrato com a TV Gazeta de Alagoas até 2030. A coluna F5 teve acesso ao parecer do Ministério Público, assinado pelo Subprocurador-Geral da República, Maurício Vieira Brax. Para Brax, a saída da Globo iria acabar com uma fonte de emprego em Alagoas, além de impedir que a emissora cumprisse com o plano de pagamento de credores. Ele acreditava que, sem a Globo, a TV Gazeta iria falir. A Globo recorreu ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, para tentar expulsar a TV Gazeta. O caso estava nas mãos do ministro Vilas Boas Cueva. O STJ marcou o julgamento final para o dia 19 de agosto. O F5 da Folha publicou naquele dia que o STJ não atendeu a um pedido da Globo e manteve o contrato de afiliação da TV Gazeta. Em um placar de 3-2, o STJ decidiu que a Globo era obrigada a renovar o contrato por 3 anos para evitar a falência da emissora. Posteriormente, o site Tribuna Hoje publicou que a Globo apresentou ao Supremo Tribunal Federal, STF, naquele mês, uma ação para suspender os efeitos das decisões do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e do Tribunal de Justiça de Alagoas que obrigavam a emissora a renovar por mais 5 anos o contrato. Abre aspas. Ao acionar o Supremo, a defesa
defesa da Globo afirmou que essas decisões tomadas no contexto de um contrato que envolve uma concessão pública de TV representam lesões às ordens públicas, econômica e social. Impedir que a Globo escolha sua afiliada em determinada localidade é obrigá-la a transmitir sua programação por meio de emissora em quem não confia e ter seu nome, marca e credibilidade associados a um conteúdo local que pode não estar em consonância com o dever de cuidado que sempre é adotado na escolha do que transmite. Fecha aspas, afirmaram os advogados da Globo entre seus argumentos. A ação chegou a falar no risco de disseminação de fake news pelo canal de Collor. Fecha aspas. Em 12 de setembro, segundo o jornal Extra, a Advocacia Geral da União, a AGU, solicitou a participação no processo após o Ministério das Comunicações abrir um processo administrativo para avaliar a legalidade da manutenção da concessão. O documento apresentado ressaltou que isso poderia resultar na cassação da outorga da emissora. Em 19 de setembro de 2025, o F5 publicou que a Procuradoria-Geral da República, PGR, atendendo a um pedido de manifestação do STF, emitiu parecer favorável à Globo e solicitou que o ministro Luiz Roberto Barroso cancelasse a decisão que mantinha a Gazeta de Alagoas como afiliada da emissora. No documento, Paulo Gonet defendia que as decisões judiciais que mantiveram a TV Gazeta como retransmissora da Globo eram inconstitucionais. Além disso, elas feriam a ordem pública por impedir uma empresa de escolher seus parceiros. Gonet pediu que o ministro Barroso, responsável pelo caso no STF, aceitasse a solicitação da Globo e derrubasse as decisões favoráveis dadas para a TV Gazeta. Em 24 de setembro de 2025, o F5 da Folha noticiou que pela primeira vez a TV Gazeta de Alagoas disse que o ex-presidente Fernando Collor deixaria de ser dono da emissora para que ela mantivesse o contrato de afiliação com a Globo. A manifestação ocorreu no dia 23 em documento enviado ao ministro Luiz Roberto Barroso do STF. Na manifestação, a TV Gazeta alegou que Fernando Collor deixaria o comando nos próximos dias e disse que isso só não ocorreu antes por questões burocráticas que envolviam o negócio. O site explicou que, pela lei de radiodifusão, pessoas com sentenças definitivas na justiça, como o caso de Collor, condenado a 8 anos de prisão no STF por corrupção, não poderiam ter o controle de emissoras de rádio ou televisão. Horas depois da manifestação da TV Gazeta, a Globo respondeu. Disse que a manobra da TV Gazeta era algo para inglês ver, ou seja, Collor sairia do comando societário da emissora local, mas ainda mandaria nela nos bastidores. Em 26 de setembro de 2025, a Folha de São Paulo publicou que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, acatou um pedido da Globo e suspendeu os efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça que obrigava a emissora a seguir ligada à TV Gazeta. Barroso mencionou na decisão que a estrutura da TV Gazeta foi usada, segundo a condenação de Collor pelo STF, para lavagem de dinheiro. Abre aspas. Mesmo que se conclua o procedimento de afastamento do sócio e do dirigente condenados criminalmente, a requerente Globo parece conservar pretensão legítima de deixar de associar sua marca à empresa envolvida em empreitada criminosa. Fecha aspas. Frisou o ministro Barroso. Em 27 de setembro de 2025, o F5 da Folha publicou que a TV Gazeta de Alagoas se recusou a obedecer a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Na madrugada, a TV Asa Branca passou a retransmitir a Globo em Alagoas pelo canal 28.1. Colocaram no ar até um comunicado. A Gazeta, porém, continuou exibindo a Globo e com as comemorações de seus 50 anos, inclusive com a inauguração de um novo cenário para seus jornais locais. Olá, muito bom dia, Elinho no ar, nesse dia super especial, dia em que a TV Gazeta comemora 50 anos de história. Você vê imagens da nossa cidade, antena da TV Gazeta, nossa terra querida, cidade maravilhosa. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje nós recebemos você nesse cenário novo, mais interativo com você, que nos acompanha no dia a dia. As duas emissoras exibiram a mesma programação. Segundo a Apuro F5, a orientação dada para os funcionários da TV Gazeta era seguir o curso normalmente dos trabalhos e não interromper o sinal da Globo durante todo o fim de semana. A Gazeta pretendia recorrer na próxima segunda, 29 de setembro, da decisão no STF
STF com o argumento de que está em recuperação judicial. A emissora alegava que ainda não foi notificada oficialmente até mesmo da decisão inicial de Barroso, o que só deveria acontecer no início daquela semana. A ideia da TV de Collor era entrar com mandado de segurança para manter a transmissão da Globo enquanto o recurso do STF era julgado. Para a Globo, as exibições configuraram uma transmissão pirata. Por conta disso, o setor jurídico da Globo estudou uma nova ação contra a TV Gazeta por descumprimento e transmissão ilegal de seus programas para Alagoas, com pedido de pagamento de indenização pela prática. A emissora até tentou cortar o sinal para a TV Gazeta, mas não pôde fazê-lo por questões técnicas. Se derrubasse para a Gazeta, poderia derrubar o sinal para outros estados vizinhos. Além do mais, a TV Gazeta tinha uma carta na manga, segundo F5, para manter o sinal exibido, que não vinha de geração original da Globo. No fim de tarde do dia 27 de setembro, a TV Gazeta informou para os funcionários que foi notificada de uma decisão do STF que obrigou o canal a deixar de ser afiliada da Globo. Com isso, a Globo deixou de ser transmitida às 2h44 após o fim do capítulo da reprise de Terra Nostra. O Caldeirão com Mion não foi transmitido. A TV foi orientada a produzir um jornal noturno com longa duração. Existia temor de demissões em massa. A notificação veio de forma virtual. Advogados da Globo, segundo a F5, também comunicaram à TV Gazeta do fim da concessão do sinal. Se a TV Gazeta mantivesse o plano inicial de enfrentar a decisão do STF, segundo a F5, a Globo entraria com medidas judiciais. De acordo com a TV Pop, após interromper a programação da Globo, a TV Gazeta exibiu apenas atrações regionais, como comerciais e o programa Isto é Alagoas, que foi exibido 3 vezes seguidas. A TV Gazeta ainda teria exibido um compacto da Escolinha do Professor Raimundo. A TV Asa Branca ocupou provisoriamente as faixas destinadas à programação local, com retransmissão dos telejornais produzidos em Recife. Sem a Globo, a Gazeta resolveu seguir como uma emissora independente. Estreou em 28 de setembro a sessão de cinema no mesmo horário do Fantástico, com a exibição do filme Bird Box, que atualmente está disponível na Netflix. Posteriormente, foi revelado que o streaming pretende processar a emissora. A emissora também teria exibido o filme Ameaça Profunda. A Gazeta tapou os buracos da programação como pôde. Passou a exibir programas do Gazeta News e reprise de telejornais. Em 29 de setembro, o Bom Dia Alagoas aumentou sua duração e ganhou uma segunda edição. O jornal começou normalmente com a trilha e grafismo da Globo. O ALTV primeira edição passou a entrar no ar às 11. Nas canoplas da emissora, o logotipo da Globo foi removido. O Globo Esporte Alagoas virou Gazeta Esporte com 1 hora de duração. Nesse mesmo dia, a emissora passou a usar o logotipo comemorativo de 50 anos nos telejornais. Contudo, a vinheta ainda foi usada nos intervalos. Em 29 de setembro, o site Jornal Extra publicou que o Ministério das Comunicações havia aberto um processo administrativo para cassar a concessão da TV e Rádio Gazeta de Alagoas. O órgão deu um prazo de 90 dias para que a empresa regularize a situação sob pena de perder a concessão. Na edição do Bom Dia Alagoas, do dia 30 de setembro de 2025, passaram a usar a vinheta comemorativa nos intervalos. Reforçaram que a emissora continuaria com os telejornais normalmente. Em outubro, o Bom Dia Alagoas e o ALTV primeira e segunda edição ganharam novas vinhetas. As vinhetas receberam novas modificações. Em 1º de outubro de 2025, o site Extra publicou que a Justiça de Alagoas concedeu uma liminar e afastou o ex-senador Fernando Collor do comando da TV e da Rádio Gazeta. A medida, determinada pelo juiz Eric Costa de Oliveira Filho, atendeu o pedido do ministro das Comunicações para evitar a cassação da concessão. As cotas de 23,97% foram doadas a Caroline Cerejo Collor de Mello, sua esposa.
A empresa passou a ser administrada por Fernando James Collor de Mello, seu filho. O jornal Extra publicou que haviam rumores de que a emissora estaria negociando com a Band uma possível retransmissão do seu sinal. Saiu na imprensa que a Gazeta havia de fato acertado com a Band, mas que tudo dependeria da decisão do STF. Após a emissora abrir um último recurso para voltar à Globo. A mudança foi marcada para ocorrer em 1º de novembro. Chegou o dia e nada. A TV Gazeta de Alagoas estendeu sua produção local, introduzindo novos programas do Gazeta News. E esse foi o nosso vídeo de hoje e esperamos que vocês tenham gostado. Se sim, deixe um gostei bonito aí embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!